Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Paulo Feldman, professor da USP, que conversa conosco sobre o carro elétrico. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cavanha. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui e conversar com você. Obrigado, Paulo. Obrigado. Paulo, o mundo está olhando para o carro elétrico como solução, como se fosse para tudo, etc. Tem bastante sonho nisso também. Mas eu te pergunto, quem está estudando isso no mundo e no Brasil, quem está estudando também? Veja, o carro elétrico, ele já não é nenhum sonho mais. Ele é uma realidade no mundo inteiro e o Brasil é uma das poucas exceções. Mas há países onde a frota de carro elétrico já é praticamente um quarto da frota, como Dinamarca, Israel, e são países onde quase a metade dos carros vendidos hoje já é carro elétrico. Você tem a China fabricando cerca de 1 milhão de carros elétricos neste ano de 2018. Então, o carro elétrico é uma realidade e ele veio para ficar. Ele veio para ficar e as projeções, elas dizem que por volta do ano 2030, metade dos carros vendidos na Europa serão elétricos. Então, veja, daqui 12 anos. O que acontece é que o carro elétrico ele tem baixado muito de preço. O custo dele hoje é muito mais baixo do que era há 5 anos atrás, porque houve um avanço muito grande na fabricação de baterias, que é o principal componente do carro elétrico, que era caro. Até 10 anos atrás, o carro elétrico era impensável por causa do preço da bateria. Esse preço veio abaixando, baixou, e hoje o carro elétrico tem um custo pouco superior ao do carro movido a gasolina. Em vários países que estimulam o uso do carro elétrico, porque ele é muito menos poluente, ele não é poluente, né? Enquanto o carro a combustível, tanto a gasolina quanto a álcool, ele polui. E, aliás, ele é uma das principais causas da poluição ambiental e da emissão de CO2 em diversas cidades. Então, o que os governantes fizeram? Estimularam o uso do carro elétrico para diminuir a poluição e deram alguns incentivos fiscais. Então, veja, a China foi muito agressiva. O carro elétrico praticamente não tem imposto nenhum. Com todos os impostos que existem no carro a gasolina na China, deixam de existir para o carro elétrico. De tal forma que na China, o carro elétrico e o carro a gasolina têm o mesmo preço. Esse é um incentivo importante e que explica por que eles têm tantos carros elétricos na rua, como estão produzindo, são os maiores produtores mundiais, né? E veja que interessante que a China ela tinha cidades com nível de poluição dos mais altos do mundo, né? Principalmente Beijing e Xangai, e essa poluição tem diminuído muito em função do uso do carro elétrico. Paulo. Então, o carro elétrico, sem dúvida nenhuma, é a grande solução, veio para ficar e vai predominar nos próximos anos. E o Brasil está estudando isso, Paulo? A gente está ainda um pouquinho assim, sem decisão. Olha, o Brasil, infelizmente, o Brasil está muito, muito atrasado nessa questão. Estudando está. Nós mesmos, aqui na USP, fizemos um estudo muito importante, há alguns anos atrás. Fomos contratados por uma grande distribuidora de energia elétrica privada. Ela nos contratou
para que nós dimensionássemos exatamente qual seria a produção a mais adicional de energia elétrica que o país teria que ter em diversas situações. Por exemplo, se a frota de carros elétricos aumentasse e chegasse a ser 20% dos carros em circulação no Brasil, se a frota fosse totalmente de carros elétricos. Fizemos várias simulações para várias situações e calculamos quanto seria o consumo de energia elétrica. É claro que nós aqui da Faculdade de Economia e Administração fizemos isso em conjunto com técnicos especialistas. Então, envolvemos pessoas da Escola Politécnica, os engenheiros, especialistas em energia elétrica, em geração de energia, envolvemos os técnicos do Instituto de Energia Eletrotécnica e chegamos a conclusões muito interessantes. Por exemplo, digamos que um dia o Brasil tenha a sua frota totalmente dominada por carros elétricos. Neste dia, nós precisaríamos de uma Itaipu a mais, apenas. Ou seja, a produção de energia elétrica no Brasil, neste dia, que é completamente improvável que isso aconteça, né? Mas digamos que um dia acontecesse, o aumento de energia elétrica será de 20% apenas. É uma Itaipu. Itaipu é 20% hoje da produção de energia elétrica do Brasil. E quanto é a energia hídrica no Brasil, Paulo, do restante da energia? Bom, hoje a energia hídrica é responsável por mais ou menos 70% a 75% total da energia elétrica gerada no Brasil. Ela é de fonte hídrica em cerca de 70% a 75%. Isso é uma coisa muito boa no Brasil, porque olha só que interessante, a China, então, deu uma ênfase muito grande ao carro elétrico. Excelente. Aumentou muito, não muito, porque, como eu te disse, não é tanto assim o consumo de energia por parte dos carros elétricos, mas a China teve que aumentar a sua produção de energia. Só que lá na China, a fonte não é como a nossa, hídrica, basicamente. Esse é o ponto. A fonte é carvão. Então, na China, eles reduziram a poluição por um lado, nas cidades, mas aumentaram por outro, porque para gerar essa energia necessária, tiveram que usar carvão. Então, para eles, até que não foi tão vantajoso assim. Mesmo assim, eles embarcaram maciçamente no carro elétrico. Nós, que temos essa tremenda vantagem da energia hídrica, ou se não for a hídrica, nós somos um país totalmente provido de sol, e, portanto, energia solar é algo que deveria ser muito estimulado no Brasil. Nós somos um país muito bem provido de ventos, então a energia eólica também deveria ser muito estimulada no Brasil, mas não é, deveria ser muito mais. Mas, no nosso caso, então, é mais do que necessário, justificado, o carro elétrico, porque ele vai eliminar a poluição nas grandes cidades e não vai gerar poluição em lugar nenhum. Se tem um país apropriado para o carro elétrico, é o Brasil. E, no entanto, você vê, não existe carro elétrico andando nas ruas aqui no nosso país, o que é lamentável. Paulo, se a gente fosse elencar os 3 principais desafios do carro elétrico, a bateria, o rejeito da bateria, quem sabe fosse eu não sei, estou aqui apenas especulando, você que vai nos contar. A questão da autonomia, a questão dos pontos de abastecimento, quais são os grandes gargalos, vamos chamar, da tecnologia? Veja, a questão da autonomia, ela tem avançado muito nos últimos anos. Eu lembro que esse estudo que eu mencionei para você, ele foi feito há uns 3 a 4 anos atrás, e naquela época a autonomia era de 250 quilômetros. Quer dizer, o carro elétrico andava 250 quilômetros sem necessidade de um novo abastecimento. Bom, isso melhorou muito de lá para cá, e hoje o carro elétrico consegue fazer facilmente entre 350 e 400 quilômetros.
Ou seja, você precisaria ter postos de abastecimento, digamos, nas estradas, a cada 300 ou 400 quilômetros. Isso é uma coisa muito fácil de ser feita, mas precisa de uma política governamental para isso. Você tem que ter uma política pública que defina postos de abastecimento. Quem vai poder fazer isso, quem vai poder instalar postos de abastecimento, isso é uma concessão. Que você vai em países europeus, por exemplo, Alemanha, França, já resolveram isso há muito tempo. Então, você encontra postos de abastecimento com muita facilidade dentro das cidades ou nas estradas. Então, lá não há problema. Não existe o risco de um carro elétrico rodar uma quilometragem tal que não vai encontrar um posto de abastecimento, porque esse problema já está resolvido. Além disso, o carro elétrico tem uma outra grande vantagem. Ele pode ser abastecido à noite na sua casa, como você faz com o celular. O celular, você, de madrugada, vai dormir e você põe para carregar. O carro elétrico é a mesma coisa. Você não precisa de ir num posto de abastecimento. Você faz isso na sua casa. A não ser que você vá ter que rodar muitos quilômetros no outro dia, aí sim você vai talvez ter que recorrer a um posto. Mas é um problema fácil de resolver, muito fácil. E a bateria, ela tem melhorado consideravelmente nesses últimos anos. O avanço tem sido muito grande, a qualidade da bateria hoje é muito boa e o preço dela caiu muito. Então, é por isso que você vê a explosão do carro elétrico em diversos países. Nos Estados Unidos tem uma empresa, a empresa do Elon Musk, né, a Tesla, que está muito avançada também. Em alguns estados, como a Califórnia, o número de carros elétricos circulando é imenso, né, já passa em algumas cidades importantes, como Los Angeles, São Francisco, você já tem 400, 500 mil carros elétricos rodando. Então, você tem toda uma infraestrutura para suportar esses carros. No Brasil não existe isso ainda. E as outras energias para veículos, Paulo? Tipo gasolina, o diesel para carros mais pesados, mas eu digo o gás, essas outras energias, elas reduzem, quer dizer, o carro elétrico tomaria conta do total ou que parcela isso a gente estaria falando? Não, veja, quando nós fizemos esse nosso estudo, haviam alguns carros elétricos aqui em São Paulo, muito poucos, mas havia um plano da Prefeitura de São Paulo que auxiliou alguns taxistas a comprarem carros elétricos, importarem, e então havia uma frota de carros elétricos de táxi. Eram poucos, cerca de 25, 30 táxis que estavam circulando em São Paulo, mais ou menos no ano 2011, 2012. O prefeito era o Kassab. Nós trabalhamos em conjunto com esses taxistas e começamos a fazer diversas experiências com eles. Nós instalamos postos de abastecimento dentro da USP. No Instituto de Energia Elétrica, o IEE, haviam 5 postos de abastecimento. E o taxista chegava e podia abastecer o seu carro de graça. A gente estava dando isso para eles, né? E com isso a gente passou a ter os dados para fazer as experiências. Depois de uns 2 anos de experiência, nós chegamos à conclusão que o quilômetro rodado com o carro elétrico era 1/8 do custo do quilômetro rodado com o carro a gasolina. Então, veja, é muito mais barato para o taxista rodar com o carro elétrico. É 1/8 do preço. Então, o carro elétrico realmente é econômico. Não há dúvida, frente à gasolina e frente ao etanol. Ele é muito mais econômico
porque 1/8 apenas do custo, e ele não onera o país significativamente em termos de necessidade de produção de energia. Então, o Brasil tem tudo para ser um país com uma grande frota de carros elétricos. E esse é o ponto que você citou no início da nossa conversa. Quer dizer, isso é mais política de Estado, isso é mais demanda, isso é mais mercado atrativo que possa pagar. O que exatamente, no contexto, vamos chamar assim, da organização mental para que isso aconteça, o que falta e o que é comum no mundo? Quer dizer, as políticas no mundo são muito intensas do Estado para isso? São. Não é possível você ter carro elétrico sem política pública. Você precisa de política pública por diversas razões. Primeiro, porque você precisa ainda dar incentivos fiscais para que o carro elétrico tenha um preço equivalente ao do carro a combustível, né? Então, e isso todos os governos têm feito. Dão incentivos, alguns países dão mais, outros dão menos, mas todos os governos dão incentivos para que as pessoas comprem carro elétrico. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que explica por que é necessária uma política pública é que você tem que instalar os postos de abastecimento. Então, isso você tem que ter os prefeitos das cidades, os governadores dos estados, têm que definir onde vão ser os postos de abastecimento e quem vai poder instalar. Então, tem que ser feita uma licitação para definir se vai ser A ou B. Então, há necessidade do governo atuar. Se o governo não atuar, nós vamos ficar como estamos. Não temos carro elétrico, né? Então, há, sim, uma necessidade de atuação dos governos, sem contar um outro aspecto muito importante, Cavanha. Veja, o governo chinês percebeu há muitos anos atrás que o carro elétrico ia prevalecer. E o governo chinês fez o seguinte: opa, vamos fabricar carro elétrico. E criou uma política para a fabricação de carros elétricos. E aí que surgiu a BYD, a sigla é BYD, o nome dela é Build Your Dream. Build Your Dream em inglês quer dizer construa o seu sonho, né? Esse é o nome da maior empresa de carro elétrico do mundo, é maior do que a Tesla, do Elon Musk hoje. E os chineses, então, se deram muito bem, porque chegaram na frente de todo mundo, né? Agora, veja só, o Brasil é um grande fabricante de automóveis, não elétricos, mas é um grande. Nós teríamos todo o know-how para nos termos transformado num grande fabricante de carros elétricos. Poderíamos ter sido, se houvesse uma política pública também para produção de carro elétrico. Porque o carro elétrico, como eu estou te explicando, Cavanha, tem tudo a ver com o Brasil. Então, por que o Brasil não pode produzir carros elétricos também? Deveríamos... Até exportar. E até exportar. Cria-se uma empresa brasileira, por exemplo, de produção e fabricação de carro elétrico. Perdemos essa oportunidade. Deveríamos ter feito isso já há muitos anos atrás, não fizemos, e agora eu acho que ficou muito mais difícil para entrar um novo player fabricando carro elétrico, porque é uma coisa interessante com o carro elétrico, né? Se você pega as montadoras de automóveis há 15 anos atrás, 20 anos atrás, começo desse século XXI, ninguém dava bola para o carro elétrico. Elas não estavam preocupadas, certo? Todas elas, mais ou menos, sabiam fabricar carros elétricos. Tem até alguns filmes interessantes que mostram isso. A General Motors, a Renault na França, a Nissan no Japão, isso há 15 anos atrás já sabiam fabricar carro elétrico muito bem. Mas não davam bola para o carro elétrico, porque elas estavam muito bem com seus carros a gasolina, ganhando muito dinheiro, o mercado estava muito bom, e não estavam preocupados. Bom, aí a China lançou essa empresa BYD, que começou a botar carro elétrico na rua.
E aí, todas as montadoras falaram, opa, temos que nos preparar, chegou o carro elétrico, então vamos agora realmente dar força ao carro elétrico. E aí sim, todo mundo começou a produzir carro elétrico, né? E você vê hoje, tem alguns fabricantes, como a Nissan, principalmente, que está associada com a Renault, que é uma grande produtora de carros elétricos. A Toyota, no Japão. Então, hoje, todas as tradicionais montadoras de carros a gasolina também estão fabricando seus carros elétricos. E você tem também aquelas que só fabricam carro elétrico, como a BYD e a Tesla. Mas eu acho que ainda haveria espaço para entrar mais um fabricante de carro elétrico. Até por causa da logística brasileira, que está localizado aqui, né? Poder usar os insumos locais, né? Exatamente. E veja, essa fábrica chinesa, ela abriu uma subsidiária aqui. Ela tem uma filial aqui em Campinas, mas até onde eu sei, a produção é muito pequena, porque justamente como o Brasil não tem incentivos, o preço do produto ainda é muito caro. O que essa empresa chinesa está vendendo no Brasil são caminhões e ônibus elétricos. Esses têm algum sucesso maior, apesar do preço ser muito mais caro, mas no caso do ônibus elétrico, ele não é tão mais caro do que o ônibus a diesel. Então, aí existe mercado para ele. Mas, mesmo assim, até onde eu tenho lido e acompanhado, a empresa chinesa não deslanchou como esperava, porque ela esperava que nesses anos, ela está aqui no Brasil já há uns 4, 5 anos, ela esperava que o Brasil, nesse período, definisse uma política pública para o carro elétrico, mas não definiu. Paulo, quem sabe seja a oportunidade da USP, você e outros colegas de outras universidades, se aproximarem dos candidatos que estão aí quase chegando à reta final da escolha para a presidência, para poder sugerir um programa simples, fácil e objetivo sobre carro elétrico, né? O Brasil, quem sabe, tem um espaço grande para fazer isso, não? Vanha, infelizmente, eu acho que isso não funciona. Nós até já fizemos, tá? Mas isso não, porque o Brasil tem um problema sério. Aí vou dar a minha opinião. Eu acho que o grande problema do Brasil são os interesses corporativos que prevalecem ao interesse da nação. Ninguém pensa no país como um todo. Cada um pensa no seu interesse particular. Então você vê, por que nós não temos o carro elétrico? Porque seria muito ruim para os produtores de álcool. O etanol ia sumir de uma hora para outra. E mesmo a gasolina ia começar a ter problemas. Mas principalmente o pessoal do etanol, que é um pessoal muito bem articulado, muito forte, você sabe, os usineiros do álcool, eles têm feito o possível e o impossível para que nós não tenhamos políticas públicas que favoreçam o carro elétrico. É muito interessante, porque existe um filme antigo que foi feito nos Estados Unidos, o filme já tem 20 anos, o filme chama Quem Matou o Carro Elétrico. É um filme muito bom, Quem Matou o Carro Elétrico. Que explica por que nos Estados Unidos não havia carro elétrico há 20 anos atrás. E aí você assiste o filme e você vê que quem matou o carro elétrico foram os produtores de petróleo, né? Os petroleiros mataram o carro elétrico. Eles não queriam impressionar o governo americano a que não definisse nenhuma política em favor do carro elétrico. Isso para os Estados Unidos. Eu acho que se a gente fizer um filme brasileiro sobre quem matou o carro elétrico, vai ser muito fácil chegar à conclusão final. Então, eu acho que a hora em que o nosso país parar de levar em conta, principalmente interesses de grupos, interesses corporativos, e a hora que o nosso congressista
os nossos governantes começarem a pensar no país como um todo, na nação, no interesse da nação mesmo, nessa hora nós vamos ter carro elétrico. Tá certo. Acho que está meio longe. Paulo, queria te agradecer essa maravilhosa explanação que você nos trouxe aí sobre carro elétrico e toda essa motivação das políticas e tudo. Muito interessante. Queria te agradecer, Paulo. Paulo Feldman. Sou eu que devo agradecer, Cauê, é uma oportunidade enorme que você me dá de poder falar para todos os seus admiradores, e eu fico muito feliz, estou à disposição e quero agradecer essa caneca que daqui para frente passa a ser a minha favorita. Vou tomar nessa. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Muito obrigado. Outro para você. Até logo. Bom dia a todos. Obrigado.